Hoje eu quero usar a narrativa de João capítulo 5. Eu vou projetar, mas eu quero que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e fique com a sua Bíblia aberta, certo? Nessa reflexão, nessa história que nós vamos refletir, às vezes a gente não percebe como uma frase que está no texto gritante, que é pega sua maca e ande, às vezes a gente não percebe o tamanho, a quantidade, a terapia que está incutida nessa frase. Nós não podemos imaginar o tamanho terapêutico quando Jesus está dizendo a esse homem: pegue a sua maca e ande. Diante desse texto, como você olha para essas câmeras que estão aqui à frente, elas estão apoiadas sobre um tripé. É o tripé que dá apoio a elas. E nesse texto, ele vai apresentar o tripé da terapia de Jesus. E é sobre esse tripé da terapia de Jesus que nós vamos refletir. João, capítulo 5, eu leio do verso 1 ao 9, e na segunda projeção, o verso 14 e o verso 15. Então, nessa primeira vai até o verso 6. No segundo slide, vai do 9, vai do 7 ao 9 e o verso 14 e o verso 15. Preste bem atenção na leitura e fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Algum tempo depois, subiram a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Em algumas traduções diz que existem 5 pavilhões. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Agora a partir do verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente. Percebem essa mesma palavra no domingo retrasado. Imediatamente. O homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra e nós te pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, ajuda-nos na explanação, fale nos corações.
é o que nós mais desejamos, é desfrutar de momentos terapêuticos com o mestre da terapia, com Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado por essa noite, Senhor. É em nome de seu Filho que nós te agradecemos. Amém. Vocês perceberam na leitura um texto carregado de efeitos, um texto carregado de situações, um texto que nos deixa perplexos o que o ser humano é capaz de fazer com o ser humano. Então, para nós compreendermos melhor esse texto aqui, eu acho que é bom você responder a estas 3 perguntinhas básicas. A primeira, qual é a situação que João está descrevendo aqui no texto? João está falando de um homem que há 38 anos não podia andar devido à sua paralisia. Você já imaginou que há 38 anos alguém chegando sempre em segundo lugar? 38 anos aquele homem tentava entrar no tanque, mas sempre tinha alguém que chegava antes dele. Você percebe a situação do texto, onde o texto apresenta 5 pavilhões. Ali, na verdade, era como se fosse um lixão, um entulho. Havia seres humanos espalhados dentro desses pavilhões, gente jogada, gente com todos os tipos de deficiências. E eles estavam entulhados, eles estavam abandonados pelos seus parentes. Eles foram levados lá e deixados lá na expectativa de receberem uma cura e se libertarem, se livrarem destas coisas que os oprimiam. Eram 5 galpões. Era gente demais. E Jesus está subindo para uma festa. Normalmente, quando a gente é convidado para uma festa, a gente passa como um rolo compressor por cima de tudo e todos que tentem nos atrapalhar de chegar no horário da festa. Mas Jesus está mostrando que Ele é diferente, que Ele é um terapeuta por excelência. Ele sabe as necessidades básicas que o ser humano tem, que a sua alma carece. Ele sabe. A segunda pergunta, qual a expectativa do paralítico? A expectativa era que ele conseguisse entrar no tanque. A expectativa era que a Betesda fosse, na realidade, algo verdadeiro na vida dele. Só que esse tanque, esse movimento que a água acontecia, a maior parte dos teólogos, você pode olhar na sua Bíblia, que ele vai estar entre colchetes. Quando as águas mexiam, tudo que está entre colchetes é porque não está no original. Era como se fosse uma lenda. Criou-se uma crença de que naquele tanque descia um anjo e mexia a água, mas não era coisa nenhuma, não acontecia nada disso. Era uma crença que desenvolveram, uma lenda, como a lenda da mula sem cabeça, como a lenda do Saci Pererê. Aqui era uma lenda mais enrustida, com uma roupagem religiosa, que era um anjo que descia, mas os arqueólogos dizem que acontecia como se fosse um turbilhão naquelas águas. E de vez em quando aquilo ali acontecia. E ele estava com essa expectativa. Quem aqui nunca teve uma expectativa louca de procurar um curandeiro? Quando eu não era crente, eu fui várias vezes num benzedor para ele curar minhas vistas, e cada vez que eu ia, eu voltava pior, era cada vez pior.
Agora eu estou vendo as consequências dos benzimentos. Não tem jeito. E o que tem de crente procurando curandeiro, que tem de crente procurando pastor benzedor. Então você olha aqui no texto, algo tão simples, tão singelo, tão verdadeiro. O que nós precisamos procurar é Cristo, é Jesus, é Ele, o terapeuta, é Ele quem pode nos curar, é Ele quem pode resolver o nosso problema. A terceira pergunta é o que fez diferença naquele sábado na vida do paralítico. Foi ele guardar o sábado? Foi ele cumprir as leis? Foi ele se submeter aos ritos? Foi isso que fez diferença na vida dele naquele sábado? Definitivamente, o que fez diferença na vida daquele homem foi que Jesus passou em sua vida. O que faz diferença na nossa vida, irmãos e irmãs, não é o tanto que a gente guarda de lei, não é o tanto que a gente tem de religião, mas é o tanto que a gente deixa e convida Jesus a passar na nossa vida. Quando Jesus passou na vida daquele homem, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi imediatamente transformado. Você quer mudança de vida? Se você deseja mudança de vida, eu lhe digo, tem uma pessoa capaz de mudar a sua vida, capaz de mudar a nossa vida. Sabe o nome dele? Jesus Cristo. Ele é capaz, Ele consegue mudar a nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje e você tem a sua Betesdinha. Talvez nós temos os nossos tanquinhos. E nós somos aptos, nós somos hábeis para construir os nossos laguinhos, as nossas pocinhas. Jesus está nos chamando hoje a deixar a nossa Betesdinha, a deixar os nossos tanquinhos, a deixar os nossos laguinhos, para mergulhar em águas mais profundas, para descobrirmos que existe um oceano de profundidade abissal, que o Espírito de Deus quer nos levar, quer nos conduzir, quer nos saciar, quer nos encher, quer nos transformar. Em primeiro lugar, lembre-se do tripé. Poderia dizer a primeira perna, mas para não ficar meio esquisito, eu vou dizer em primeiro lugar. A terapia de Jesus, ela se apoia no confronto que Jesus faz das expectativas e dos desejos. A terapia de Jesus, em primeiro lugar, se apoia no confronto das expectativas e dos desejos. Quer ver? Olha o verso 6. Quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Mais uma vez eu lhe digo, Jesus é diferente. Quando a gente passa perto de alguém que está deitado, de alguém que está caído, qual é a nossa primeira atitude? Não venha mentir, não. Seja verdadeiro. Essa primeira atitude é virar a face para o outro lado. É fingir que nós não estamos vendo. Olha como o texto começa. O viu deitado. E soube. Jesus, ele se interessa pelo meu problema,
Jesus se interessa pela sua carência, Jesus se interessa pela sua necessidade. Jesus te vê, Ele está sempre te vendo, por mais que você não queira perceber, mas o texto diz que Jesus o viu. E eu posso lhe dizer que Jesus te vê, Jesus me vê. Ele não só vê, Ele procura saber o que é que você precisa. O que é que você quer? Aí vem a pergunta: você quer ser curado? Aparentemente, essa pergunta óbvia que Jesus fez, aos nossos olhos ela parece óbvia, não parece? Mas, na verdade, Cristo aqui Ele estava entrando na mais profunda intimidade do ser humano. Cristo aqui estava entrando na mais profunda intimidade daquele homem. Essa pergunta aqui é como se Jesus pegasse um espelho, sabe aquele espelho bem grande, que as mulheres gostam de ficar na frente, quando elas vão sair para passar um batonzinho, para se maquiar, para ver se está bonita. Então, é como se Jesus pegasse um espelho, levasse na frente daquele homem e o pusesse diante dele e dissesse assim: olha, pergunte para você mesmo, você quer ser curado? Responda para você mesmo, você quer mesmo ser curado? É isso aí mesmo que você quer? Certeza que é isso aí que você quer? Isso aqui é um confronto de expectativas, é um confronto de desejos daquele homem. Sim, 38 anos, ele estava dependendo de outros para sobreviver. E quando Jesus está fazendo essa pergunta para ele, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, a gente se acostuma muito fácil em depender dos outros. Pegue aí uma pessoa e comece mês a mês, ajudá-la. Ajude-a financeiramente. Ajude-a com todas as necessidades que ela tiver, para você ver como essa pessoa ela vai se acostumar rápido com essa questão de ser ajudada. Porque nós gostamos daquilo que é fácil. Então, quando Jesus está perguntando: você quer mesmo ser curado? Esse homem, ele viveu 38 anos de esmolas. 38 anos ele estava ganhando coisas das pessoas. E quando Jesus está lhe perguntando, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, daqui para frente, negão, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que mudar de vida. É isso mesmo que você quer? Você tem certeza que você quer levantar desse tanquinho que você está aí? Você tem certeza? Às vezes a gente não para ler um texto assim, né? Mas por que uma pergunta óbvia dessa? Seria o mesmo que Jesus chegasse hoje para várias pessoas que estão acostumadas com essa política de miséria, com essa política que escraviza. Dissesse assim: a bolsa vai acabar. Você está disposto? Você está disposto mesmo a mudar de vida? Como se Jesus estivesse dizendo isso aqui. Ó, negão, trabalhar, filho, se mexer. Acabou a mamata. Complicado, hein? E Jesus está sempre nos confrontando. Como ele confrontou este homem aqui, ele confrontou este homem por duas coisas. Primeiro, por dois motivos, por duas razões. Primeiro, Jesus confronta esse homem para desviar o olhar desse homem. Esse homem estava acostumado a olhar para os seus fracassos. Pegue uma pessoa que vive dependendo.
Comece a conversar com ela e você vai perceber que ela só olha para os fracassos dela. E o terapeuta Jesus chega e quer mudar o foco. Ei, existe um mundo, existem possibilidades. Você pode sair dessa situação. Você pode mudar de vida. Então Jesus ele está confrontando para tirar os olhos dessa mulher, desse homem, do fracasso que ele estava acostumado para colocar em suas potencialidades. É como se Jesus estivesse dizendo a ele assim: eu sei que você pode andar, eu tenho certeza, mas você quer? Quer mesmo? É igual aquele cidadão que ele quer Jesus, ele quer que Jesus transforme a vida dele, quer que Jesus abençoe ele, mas não tem atitude. Será? E a segunda razão que Jesus está confrontando ele é para mostrar que a independência não é para qualquer um. Independência é para gente disposta a encarar a vida. Liberdade é para quem está disposto a enfrentar o que precisar, a se sujeitar e a se submeter a qualquer tipo de exercício e tarefa, capaz de tirar a última gota de suor. Então a pergunta de Jesus, além de contundente, além de gritante na consciência daquele homem, era como se Jesus estivesse dizendo: olha, meu filho, só pode ser dono do nariz, só pode progredir na vida quem está disposto a ralar. É isso que você quer? Só os covardes crescem roubando. Só os salafrários crescem roubando. E roubam a nação, roubam o cidadão, roubam o irmão. Só o salafrário. Liberdade não é coisa para gente que quer ficar ocupando o papel de vítima. Jesus está dizendo a ele: pare com essa vitimização, deixe de ser o coitadinho do tanque, que chega em segundo lugar, porque há possibilidades. Chega de viver encostado, chega de viver dependurado em galhos que produzem. Já está na hora de você soltar, se solte. A terapia do mestre começa assim: você quer mesmo sair dessa condição cômoda? Quer deixar de ser carregado pelos outros? Quer? Tem certeza que é isso mesmo? Se for, saiba de uma coisa: não há vento que te derrube, não há muralha que você não ultrapasse. Se você quiser mesmo, eu estou com você. Esta é a pergunta que Jesus está fazendo aqui hoje. Você quer sair dessa situação que você está? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Em segundo lugar, a terapia de Jesus se apoia na transposição da intenção à ação. Isso é fantástico. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo àquele homem: olha, eu quero te tirar do campo da fé teórica e te conduzir para a fé prática. É basicamente isso que Jesus está falando para esse homem. Só você observar o verso 8. O verso 8 vai estar aqui. O texto diz: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Um dos grandes trabalhos que Jesus faz conosco na nossa caminhada é sempre este: é de nos tirar da nossa fé teórica e nos colocar na fé prática. Por quê? Porque isso é o amadurecimento da vida cristã.
Então, lembre, às vezes a gente canta uma música linda, aquela rompendo em fé, mas na primeira pedrinha que tem na frente, aí a gente já joga aquela fé que nós cantamos. A gente ora, Deus, Tu és soberano, mas quando tem uma situação que foge do nosso controle, a gente se descabela. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu quero tirar vocês dessa fé teórica que vocês têm, porque no momento de enfrentar os filisteus, no momento de atravessar o mar, no momento de atravessar o seu Jordão, no momento de encarar os gigantes do seu dia a dia, você não vai amarelar. Isso é uma fé madura. Essa é a fé que Jesus está dizendo: cadê essa fé? Você está aí acreditando numa água que mexe. E nós temos uma facilidade para acreditar em coisas fúteis. Nossa, como que nós temos essa facilidade? Lembro até hoje, quando a gente perdia uma coisa, aí a pessoa dizia: peça para o São Longuinho, dá 3 pulinhos e ele vai te ajudar a achar o negócio. Olha só, como que a gente cai nessas coisas, nessas esparrelas. Então, você presta bem atenção no que é que Jesus está dizendo a esse homem. Às vezes a gente atropela as palavras. Lê a Bíblia e atropela as palavras. Mas olha, primeiro, levante-se. É como se Jesus estivesse dizendo: só é possível sair da fé teórica e ir para a fé prática se você tomar a iniciativa. Você já viu aquele tipo de gente que diz assim: ora para Deus mudar a minha vida. Ora para Deus mudar a minha vida. Aí você pergunta para ele: mas qual é o seu problema? Meu problema é que eu fico dando cheque pela fé. E você acha que Deus vai mudar essa picaretagem sua? Tenha a atitude de reconhecer que você não tem fundo. Então não fica dando cheque, Jesus, que Ele vai voltar. E Ele volta mesmo. Ai, me ajuda, porque eu tenho uma fraqueza na área sexual, não posso ver uma mulher. Ah, mas e aí você acha que todo homem não tem essa fraqueza? Você acha que eu sou um anjo? Tenha atitude. É como se Jesus estivesse dizendo: levante-se, faça alguma coisa. Nada acontece sem iniciativa. Eu quero me tornar um homem próspero financeiramente. Primeira coisa, filhinho, vai trabalhar. Vai trabalhar. Não, pastor, mas estou entrando numa campanha de oração para ganhar na Mega Sena. Vai se converter. Tenha atitude. Tenha atitude. Levante-se. É difícil, irmãos, nós mudarmos os nossos hábitos. É difícil nós mudarmos as nossas práticas. É difícil nós mudarmos o ambiente. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia que Cristo me chamou, tinha uma festa do pijama, não, a festa do cabide. E era 2 mulheres para cada homem, numa chácara. E cada mulher tinha que entrar e deixar a roupa pendurada no cabide. E ficavam os bonitão lá, todo mundo nu, andando lá dentro daquela chácara. E bem no dia que Cristo me chama, eu tive que ter a atitude de dizer não, não. Ainda bem que foi naquele primeiro momento de amor.
com Cristo, porque olha, eu vou dizer, se fosse um pouquinho antes, o velho homem estava lá. Opa, é hoje. Tenha atitude. Troque seus amigos. Mude o ambiente. Eu sou fraco. Mas e por que você fica sentando nas rodas de boteco? Por que você fica sentando nas rodas dos escarnecedores? Vai continuar fraco. Vai continuar desgraçado. Vai continuar miserável. Vai continuar vivendo a vida na lama e no pecado. Levante-se. Se esforce. A segunda palavra. Pegue sua maca. Como se Jesus dissesse assim: e aí, rapazinho? A maca é responsabilidade sua. Não adianta ficar andando pedindo para alguém carregar a sua maca. Não venha com esses argumentozinhos. Sabe aqueles argumentozinhos que às vezes a gente constrói? Olha, eu comecei a andar agora na fé cristã. Seria tão bom se você me ajudasse a carregar a minha maca. Seria tão bom se você ajudasse a carregar a minha cruz. Olha, se a minha maca estiver muito pesada, chame mais um amigo, divida aí. Divida, mas me carreguem, por favor. Pense, 38 anos, eu estou começando a andar agora. Jesus não dá colher de chá para aquele homem. Jesus não dá colher de chá para ninguém. Não dá colher de chá. Responsabilize-se. Levante-se, pegue a sua maca. A maca é sua. Não espere que os outros resolvam os seus problemas. É isso que Jesus está dizendo. Cara, eu entrei numa dívida e agora, não foi por motivos de doença, sabe? Mas eu queria comprar um carro. E aí eu fui lá e financiei um carro. Agora, rapaz, eles vão tomar o carro. Você não quer chamar uns 4 aí e dividir e ajudar eu a carregar essa maca? Negão, Jesus está falando, a maca é sua, filhinho. Pegue e carregue. Já viu aquele ditado? É igual o filho de mãe solteira, né? Ela vai e faz o filho, aí traz para a mãe. E a mãe cuida do filho. A mãe que é esperta disse, olha, quem pariu Mateus que balance. A mãe que é esperta faz isso. Porque senão logo chega outro netinho. Logo chega outro. Então, nós precisamos de nos responsabilizar. E quando vierem dar as maquinhas para a gente carregar, chuta que é laço. Deixe carregar sua maquinha. Carregue sua maquinha, neguinho. Você não armou a caminha de gato? Carregue. Seja feliz. Preste atenção na terceira palavra. Ande. Não basta levantar-se, não basta pegar a maca, se responsabilizar, é necessário se movimentar. É como se a história de Ló estivesse vindo à tona. A vida é movimento. E quem parou para olhar para trás, vira estátua de sal. É isso que o texto está mostrando. Vocês percebem que a mulher de Ló, quando ela estava caminhando, Deus estava dando a libertação para eles, eles estavam caminhando,
E Deus disse: olha, não olhe para trás. E ela começou a olhar para trás, não para as coisas belas da vida. Ela não começou a olhar para o pão de açúcar. Ela não começou a olhar para a ponte Golden Gate. Ela começou a olhar para Sodoma e Gomorra, que estava se acabando em cinzas. Virou sal. Virou sal. Quando a gente começa a olhar para o nosso passado, nós estamos no processo de entrar no sal. E se continuar olhando para trás, vai virar sal. Ou melhor, vai para o sal. Ah, vai para o sal. Então nós temos a escolha. Nós temos a escolha. E a fala de Jesus está indicando, estas 3 falas está indicando o movimento. A vida é feita de movimentos. É como se Jesus dissesse assim: olha, eu não sou favorável à cesta e à bolsa pós-paralisia. Eu não sou. É como se Jesus estivesse falando assim. Vai pegar a maquinha, vai levantar, vai começar a viver a vida, vai começar do zero, tem que começar de baixo, vai ter que aprender. Como se Jesus estivesse dizendo assim. E a Bíblia é repleta de histórias que falam que a vida é movimento. Se você lembra da devocional de hoje pela manhã, Moisés estava diante do mar e ele vai orar. E Deus diz: pare de orar. Digam ao povo que marchem, se movimentem, andem. Josué, quando vai conquistar Jericó, Deus diz a Josué: diga para que o povo marche ao redor da cidade, que as muralhas vão cair. Movimento, a vida é movimento. Elias, quando ele entra na caverna, e não quer sair da caverna por coisa nenhuma, Deus se apresenta ao Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, rapaz. Vai lá ungir Jeú como rei de Israel. Faça alguma coisa produtiva, Elias. Por que esse país nosso está essa draga? Porque poucos produzem. Há muitas tetas e muitos carrapatos. Não há veia, não há sangue, não há condição alguma desse país mudar, enquanto nós crentes não começarmos a mudar a nossa mente, enquanto nós não começarmos a mudar a nossa sociedade e influenciar as pessoas de que é necessário e há possibilidade delas pegarem as suas macas e começarem a andar. Nunca acontecerá a mudança enquanto nós não ganharmos essa consciência. Nós nos acostumamos com pouco. Nós acostumamos com as migalhas. Enquanto Deus tem muito mais para oferecer aos seus filhos. Tem muito mais. Pedro, fracassado por ter negado Jesus 3 vezes. E Jesus se apresenta a ele e diz 3 vezes: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, tu sabes. Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Movimento. Se movimente. Faça algo produtivo. Produza alguma coisa. E principalmente produza para o reino de Deus. Porque Jesus disse: busca primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Eu acrescentarei. Mas nós invertemos, nós buscamos as coisas. Nós queremos as coisas. Nós queremos as macas. Nós queremos as nossas betesdinhas.
Nós não queremos o Senhor. Pensa num pastor que está feliz de olhar para a escola bíblica, hoje um monte de gente, nossa, que alegria. Eu, pecador desse jeito, me alegro, eu fico pensando em Deus. Olha lá aquele bando de pecadores estudando a minha palavra. Deus fica maravilhado. Então, não adianta, a vida é movimento, levante-se. Pega a sua maca, comece a andar. Pare de reclamar da vida. Deixe de ser a vítima. Pare de ficar chorando as pitangas. Por favor, faça algo produtivo. É isso que Jesus está dizendo. Em terceiro e último lugar, a terapia de Jesus se apoia na responsabilização moral. Está vendo como que Jesus não deixa mole? Jesus não facilita. Jesus não passa pano. Olha o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Continue pecando, vai viver a vida. É assim que Jesus diz? Não volte a pecar. Não volte a pecar porque algo pior, para que algo pior não lhe aconteça. Esta fala de Jesus levou esse homem à seguinte reflexão: cidadão de bem, você ficou 38 anos deitado, aleijado na beira daquele poço. Você acha que você sofreu? Você acha que você sofreu? Essa fala de Jesus está levando aquele cidadão a pensar isso. Então, se você acha que você sofreu, multiplique isso por centenas e milhões de vezes, porque você não sabe o que é sofrer ainda. Sofrer é continuar vivendo embaixo do pecado. Coisas piores do que a sua paralisia, pior do que a sua letargia. E às vezes a gente brinca com o pecado. Às vezes a gente acha que pecado, isso tem nada a ver. Cuidado. Jesus faz um alerta, porque Jesus sabe que o pecado separa o homem de Deus. Jesus sabe que a origem de todas as doenças é o pecado. No jardim do Éden não tinha doença. Mas quando o homem pecou, a morte entrou. No jardim do Éden ninguém morria de câncer. Não estou dizendo que você deve sair procurando, eu estou com isso, eu estou com isso, por causa, não, vai ficar procurando pecado. Não, eu quero lhe dizer que a origem de todo o nosso sofrimento, de todas as doenças e morte, acontece porque o homem pecou. Por que que no céu não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte? Por quê? Porque lá não entra pecado. Lá não tem pecado. Então não brinque com o pecado. Pecado é para ser chamado de pecado. E ele nos separa de Deus e nos leva ao inferno. A minha fraqueza é pular a cerca. Pula bastante a cerca, porque lá onde você está indo, para onde você está caminhando, não tem cerca. Lá tem fogo, enxofre e demônio para te atormentar dia e noite.
Continue na mentira, que logo, logo encontrarás o seu pai, o pai da mentira, Satanás. Tome cuidado com o pecado. Tome cuidado com o pecado. Nessa fala, Jesus está dando a ele um código moral. É como se Jesus estivesse dizendo: a sua vida e a vida de todos os seres humanos só podem ser equilibradas emocionalmente, só podem ser equilibradas espiritualmente, se eles pautarem a vida no Evangelho, na graça, na misericórdia, no temor e no tremor. É como se Jesus estivesse dizendo isso a ele. Esses dias atrás eu estava lendo uma matéria de um rabino chamado Newton Bonner. Ele até escreveu um livro dizendo que o crime descompensa. Preste atenção, o crime descompensa. E aí ele falando acerca do livro que ele escreveu, ele disse: eu coloquei esse título porque se eu dissesse que o crime não compensa, eu iria dar um tiro no pé, porque no país que nós vivemos, o crime compensa. Eles desviam bilhões, fica ali uns diazinho preso, daqui a pouco eles estão todos na rua e vão desfrutar do que eles roubaram. Então, se eu dissesse que o crime não compensa, eu iria dar um tiro no pé. Basta um bom advogado para aliviar as penas. Mas o título do livro é: o crime descompensa. O crime nos descompensa emocionalmente. O crime nos descompensa espiritualmente. O crime nos descompensa no nosso relacionamento com o próximo. Ele está dizendo que o crime descompensa. O pecado nos descompensou. Crime é pecado. Tudo que é crime é pecado. Esses dias atrás aparece um cara lavada naquela corrupção da Petrobras dizendo: ai, eu estou querendo devolver um pouco dos milhões que eu roubei porque a minha consciência está pesada. Me poupe, sua consciência está pesada. Vou devolver 98 milhões de dólares. Só o juro que esse cara ganhou em cima desse dinheiro, os 98 milhões já não serve de nada, é gorjeta. Agora eu quero ver ele chegar com essa consciência boa diante, não do Supremo, não diante dessa quadrilha, mas diante do justo e supremo juiz, aquele que conhece o coração, que vê. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Davi, ele tinha nos seus salmos o cuidado de dizer assim: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, o Juliano mencionou esse texto hoje, até os meus ossos doíam. Se o pecado não fizesse tão mal, Tiago não diria o que ele disse no capítulo 5: confessai os vossos pecados uns aos outros. Se alguém estiver doente lá, chama o presbítero, unja com óleo, a oração da fé salvará aquele doente. Salvará do quê? Dos pecados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos comportamos como aquele homem. Ele foi curado, ele saiu do tanque, mas ele não sabia quem tinha o curado. Ele não sabia. Só você ler o texto. Os judeus chegaram e disseram: quem é que te curou? Quem é que te fez tal proeza? Ele diz: olha, eu não tenho
nenhuma interpretação soteriológica, eu não tenho nenhuma interpretação cristológica, eu não tenho nenhuma expectativa messiânica, eu não sei do que vocês estão dizendo, mas eu só sei de uma coisa: eu era paralítico e agora eu estou andando. É isso que ele diz. Entretanto, quando ele encontra Jesus, Jesus, a primeira fala que Jesus tem com ele é uma aula de hamartiologia, a doutrina do pecado. Senta aqui, filhinho. Você foi curado, né? Fui. Então, agora você toma cuidado. Que se você continuar nessa vidinha miserável, desgraçada que você vivia, vai ser pior. É aquilo que Pedro diz. O cão volta, a porca volta à lama, e o cão volta a comer o próprio vômito. É aquilo que Jesus disse. Quando expulsa um demônio da vida de uma pessoa, e essa pessoa continua com a sua casa vazia, esse demônio sai perambular ao deserto. E ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele volta com 7 piores. E encontrando a casa vazia, ele entra, e a situação daquele homem se torna pior do que estava. Você quer mesmo ser curado? Está vendo o peso terapêutico dessa pergunta? É isso mesmo? Eu tenho certeza que a preciosidade dessa história é no momento em que esse homem passa então a andar. E ele não só anda com as pernas, mas ele passa a andar com as suas emoções. Ele passa a andar com uma possibilidade de ir em direção a um horizonte mais límpido. Ele passa a andar com uma perspectiva futurista. Futurista por quê? Futurista porque mais tarde Jesus sempre nos encontra. Você está aqui nessa noite e você está vivendo a vida de pecado e achando que vai... Estou beleza, estou quites com Deus. Esquenta não, queridão. Esquenta não. Esquenta não que o suco está fervendo. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Talvez a gente é curado de tantas coisas, né? E aí a gente acha, não, olha que maravilha Deus fez na minha vida. E daí? Foi curado? Nossa, que legal. Está vivendo que jeito? Nós vamos encontrar com Ele. Ou morrendo, ou Ele vindo nas nuvens. De um jeito ou de outro, nós vamos estar face a face. E vai ser olho no olho. O Apocalipse disse que o olho dele é como lança, é como chamas, é como fogo. Nada escapa. Nada escapa. Complicado, né? E a gente não pode continuar vivendo a vidinha de pecado.
Então, de uma forma ou de outra, nós sempre estamos nos encontrando, ou melhor, de uma forma ou de outra, nós sempre estamos nos identificando com este homem aqui. Sim, claro que sim. Todos nós temos as nossas paralisias internas. Todos nós temos. Às vezes nós estamos andando, mas as nossas paralisias internas estão nos amarrando. Estamos amarrados internamente. E Cristo quer quebrar essas correntes. Cristo quer tirar essa paralisia da nossa vida. Por quê? Porque nós haveremos de nos encontrar com Ele. Lembre-se, o tripé de Jesus começa com Ele nos fazendo examinar, porque Ele confronta as nossas expectativas e os nossos desejos. Então Ele nos leva a examinar as nossas expectativas. Quais são as nossas expectativas? Quais têm sido os nossos desejos? O que é que eu quero de fato? Com Deus. É com Deus. O que é que eu quero com Deus? O que é que eu quero com Jesus? O que é que eu quero com a igreja de Jesus? Jesus quer que a gente saia da teoria, da fé teórica, e vá para a fé prática, confessando os nossos pecados, perdoando e sendo perdoados. Jesus quer que nós evitemos o pecado, que nós fujamos da aparência do mal. Que Deus nos ajude a vivermos sobre esse tripé da terapia do mestre terapeuta, Cristo Jesus. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor?